Começar, Thalita? Pode. Então, gente, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui dentro da sala, né? Como também todo mundo que está acompanhando pela página do Facebook da Fundação Astrogildo. Queria agradecer à Fundação e à Biblioteca Salomão Malina por estar mantendo o Clube de Leitura Eneida de Moraes. Eu sou o mediador convidado do clube, a Thalita é a bibliotecária, ela está aqui presente. E o livro que nós lemos para poder estar debatendo hoje é O Senhor das Moscas, que é um livro assim incrível, sensacional para a gente poder estar discutindo, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né? Não só no Brasil, mas uma questão mundial, que são as diferenças políticas e ideológicas, né, das pessoas. Para quem não conhece o livro O Senhor das Moscas, ele conta a história de crianças que estavam durante a guerra, né, a Guerra Mundial, e o avião que elas estavam foi abatido, elas acabaram caindo numa ilha deserta. E essas crianças ficaram sozinhas nessa ilha, e cada criança, ao passar do tempo, ela vai representando um sistema político e as relações que vai acontecendo, e também o livro ele fala muito sobre a questão da maldade inerente que o ser humano tem. Então a gente começa com o livro As Crianças na Praia, né, na Ilha Deserta, com o personagem principal, que é o Ralph, e o Porquinho, que é o outro personagem que também tem uma ligação muito importante na história. Onde o Porquinho encontra uma concha, o Ralph acaba soprando por essa concha, acaba fazendo um barulho muito grande, e eles conseguem reunir todas as crianças que estão nessa ilha. E aí começa a história e as representações, porque o Ralph acaba sendo eleito o chefe das crianças, né? E ele acaba representando ali a democracia, a concha acaba representando essa ligação com a civilidade e o respeito às leis, o Porquinho, que é a figura clássica do nerd, né? É baixinho, gordinho, usa óculos, e ele acaba representando ali a fé à ciência, acaba representando essa questão de você representar a ciência como fonte de informação. Só que ele não é carismático, então o Ralph acaba pegando as ideias do Porquinho e levando para os meninos e levando para o debate. E a gente tem o Jack, que é o que representa o autoritarismo na história, que ele acaba indo de encontro, de confronto com o Ralph, para poder estar quebrando essa democracia e levando as crianças à barbárie. Então, assim, de forma bem resumida, que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre a história, sobre as relações dos personagens, mas, assim, de início, eu acho que já é legal vocês estarem sabendo isso, e de todo mundo que leu o livro, né? E aí eu queria saber, daqui, a gente está aqui na sala de bate-papo, tem o Dário e a Thalita, e eu queria saber de vocês as impressões que vocês tiveram do livro. O que vocês sentiram, quais são as percepções que vocês tiveram da leitura, o que vocês acabaram tirando de conclusões. Quem gostaria de começar falando? Não, eu acho que... obrigado, Paulo. Paulo, eu acho que você fez um bom início aí, né, uma boa apresentação inicial do livro, né? Me parece que, no final, quer dizer, eu concordo contigo que tem essas duas visões iniciais, né? Você tem de um lado lá, você tem o Ralph, que é essa visão otimista, né? Que na verdade de auto-organização, que as crianças vão se auto-organizar. Ele impõe aquelas 3 regras: vamos ter diversão, manter a fogueira acesa, ou a fogueira de fumaça acesa, né? Mas de outro lado você acaba prevalecendo, lentamente acaba prevalecendo, mas parece que isso é só um verniz, né? Porque lentamente vai prevalecendo uma coisa mais profunda, né? Pelo menos o Golding dá essa impressão que existe uma coisa mais profunda por baixo desse verniz, né? Que essa civilidade é só um verniz, e quando essas condições ideais de civilidade, que no caso são os adultos, né? Os adultos também são uma coisa simbólica no sentido de civilizacional, né? Quando o piloto morre, né? E tudo mais. O que sobra, né? Você tem a base humana, ela é muito negativa, né? Ela é muito negativa. Ela é muito robesiana, né? Acho que o Golding tem uma visão muito robesiana, que na verdade quando as pessoas são deixadas sem uma autoridade, elas vão para a barbárie. Vão para a barbárie, né? Justo. Vão todos contra todos, né? Eu acho que ele acaba tendo uma visão muito negativa que depois, no final, ela vai ser, digamos, controlada quando os adultos voltam, lá no finalzinho, na cena final, quando os adultos voltam à cena, né?
como aquele verniz civilizacional, né? Mas eu acho que ele é muito pessimista na visão dele de sociedade, né? Eu acho que essa é a impressão, pelo menos para começar também, acho que essa é a impressão que o livro passa muito, de uma maneira muito pesada, né? Muito forte, né? Eu peguei aqui, eu separei alguns trechos, né? E algumas simbologias importantes do livro. E eu acho que ele casa muito legal com isso que você fala, que é a questão do bicho, né? Que as crianças falam que tem um bicho, que acaba virando um motivo ali do Jack ganhar poder em cima do Ralph. Sim. E aqui o bicho ele tem uma representação muito legal, que ele representa a selvageria inata dos garotos e de toda a raça humana. Os garotos personificam essa selvageria chamando de grande cobra, que evoca a imagem de Leviatã ou o bicho, né? Posteriormente, chegam a confundir um paraquedista morto com isso, e o Simon é o único que consegue entender que, na realidade, eles são o bicho. Então, isso cai bem de encontro com isso que você acabou de falar sobre essa relação da maldade humana. Sim, tem uma coisa muito interessante que é a projeção da caçada, né? Como as caçadas vão projetando o inimigo, né? Sim. Eu acho que essa é uma coisa que talvez valha a pena explorar um pouco mais depois, né? Não sei. Né? Não, sim. E você, Thalita, o que você achou da leitura? O que você tem a contribuir aqui com a gente? Como o Dário falou, eu acho, ele foi um pouco pessimista, né? O autor ele já joga essa informação dos extremos mesmo, quando as crianças ali estão eu vou falar assim, brigando, né, pela liderança, no caso o Ralph e o Jack. Então, assim, eu acho que foi intencional do autor fazer isso para justamente provocar também essa discussão quando a gente compara a realidade da história do livro para a realidade que a gente tem na questão das ideologias políticas, né? Então, eu acho que, por mais que ele tenha sido pessimista, acho que foi algo intencional justamente para provocar o leitor nesse ponto. E a leitura ela fica pesada justamente porque é impactante, né? Quando o porquinho, que ao meu ver assim foi um dos personagens mais sofredores da história, porque o tempo todo ele estava ali sofrendo bullying, sofrendo humilhação na frente de todo mundo e, digamos, só tinha o Ralph para tentar defender ele ali. Eu acho assim que quando ele fala, né, que ele não estava com medo do monstro, medo de nada. A parte assim que mais impactou do livro, né, assim, na leitura, quando ele fala que ele tem simplesmente medo de gente. Então, enfim, é uma discussão que dá para a gente atribuir. Eu estava vendo também umas análises aqui, o pessoal da psicologia faz uma análise também, né? A gente tem esse respaldo aí da política para falar em cima do livro, mas também dá para fazer outras análises, porque esse livro ele é um livro rico, né? Então, é isso. E aqui que a gente também está na nossa sala de bate-papo aqui, o Arlindo. Arlindo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, Paulo? Olha, para falar sincero, eu não li esse livro, entrei aqui na sala porque eu estava justamente interessado em ter uma primeira aproximação com esse livro e com esse autor através de vocês, né? Então, eu estou aqui decidindo se eu vou ou não procurar esse livro para ler a partir do que vocês estão aí passando aí de informações a respeito do assunto, né? Mas eu, na verdade, para ser sincero, eu vi o aviso que vocês fizeram desse evento, costumo acompanhar o Círculo do Livro, só fui aí uma vez fisicamente, né? Quando a gente ia, mas dessa vez foi na primeira vez, eu acho. Dessa vez, eu para ser sincero, eu não li o livro. Estou achando interessante saber a respeito dele por intermédio da conversa aí entre vocês que eu estou acompanhando. Obrigado. Não, perfeito. Seja muito bem-vindo. Fica o convite aberto para você participar das próximas reuniões do clube. E, por mim, eu já diria que você pode pegar para ler, porque o livro é muito bom. Mas, então, a gente vai continuar aqui na conversa e espero que seja bem interessante para você como é a leitura. E, aproveitando essas falas do Dário e da Thalita, vou entrar logo nos personagens. Eu fiz uma escalada aqui para a gente poder ir conversando, que eu acho que é a melhor, para a gente tanto ir debatendo os personagens como debatendo o que eles representam, né, na sociedade. Então, eu gostaria de começar falando do porquinho,
do óculos do porquinho, porque eu fiz uma observação dele aqui, eu também achei uma muito boa na internet, e a gente terminar falando do Ralph e Jack, né, que os dois são muito ego e alter ego, né, e terminar com o Roger, porque no final das contas o Roger é que acaba sendo o verdadeiro o antagonista da história, né, não acaba sendo o Jack, mas sim o Roger, que é ele que acaba com toda a civilização que os meninos ainda tinham. Então, como eu já havia falado, o porquinho ele representa essa questão da ciência e de manter os padrões da civilização. E o óculos dele, eu achei aqui uma observação muito boa em um site, que é o site Habitantes de Nárnia, um site voltado para a literatura. O blogueiro ele põe aqui: os óculos do porquinho simbolizam a habilidade de saber e entender as coisas claramente. É um símbolo de ordem. Porquinho é o único garoto que percebe claramente como as coisas devem ser feitas, apesar de não ter poder de comando. A quebra da primeira lente significa a gradativa perda da visão dos garotos e que os afasta do que é preciso fazer. Também é um instrumento importante à medida que só através dele os garotos conseguem acender a fogueira. E também o óculos acaba ganhando uma questão de importância maior do que a própria concha no final. Porque a concha, como mantém o debate democrático, o Jack acaba transformando a concha em algo supérfluo e ele quer algo que lhe dê poder, que é a questão do óculos que acende as fogueiras, né? E aí eu queria saber de vocês o que vocês viram do porquinho, o que vocês entendem desse personagem, que para mim é um dos personagens mais profundos que tem no livro. Eu acho que você tem razão aí. Eu acho que nessa leitura que você fez, né, acho que tem duas coisas interessantes. Tem essa questão realmente da ciência, né? Tem o aspecto da ciência no óculos, né? Tem essa questão também depois que o próprio óculos vira o símbolo do poder, né? Mesmo que eles não... É engraçado isso, mas é um poder meio descontrolado depois pelas crianças, né? Sim. Então que depois, por exemplo, a floresta pega fogo, né? Quando tem um fogo da floresta, quando tem um fogo na floresta lá pro final, né? Então, na verdade, também tem essa coisa meio do descontrole da ciência aí, né? Se a gente for pegar essa metáfora aí que você começou, que eu acho que é razoável, né? Tem essa coisa interessante, você falou também do Roger, né? Talvez do papel do Roger, eu acho que talvez poderia ser um pouquinho mais explorado, talvez, né? Porque, na verdade, a gente tem esses dois personagens principais, né? Que é o Ralph e o Jack, né? Sim. Mas tem o Roger aí, talvez o Roger mereça um pouco mais de uma olhada mais profunda nele, né? Porque, na verdade, a gente sempre está pensando que o Jack é o antagonista, né? Mas o Roger é aquele cara que está ali... Que toma a ação final. Exatamente, né? Um cara que ele não parece ter esse antagonismo, né? Ou esse protagonismo negativo, sei lá, né? Mas ele tem um papel fundamental no livro, né? Acho que talvez ele poderia ser um pouco explorado. Agora o porquinho, acho que é bem isso mesmo, né? O porquinho representa essas duas coisas. Primeiro, ele representa essa percepção da situação, como você bem falou, mas ele não tem poder sobre o que está acontecendo, né? Apesar dele ter percepção, ele não tem poder sobre os acontecimentos. Isso é um elemento interessante, que acaba, no final, levando até a própria morte dele, né? Até a própria morte do personagem, né? E essa questão da morte é interessante, porque quando a gente pega pela análise dos sistemas, né? O Ralph representa a democracia, então ele tenta escutar todos para tomar as decisões em grupo. E o Jack representa ali o autoritarismo, né? Que é aquela questão do salvador único, que é uma pessoa que tem que ter o poder pleno para poder comandar os outros. E quando a gente vê o autoritarismo, a primeira coisa que o autoritarismo faz para poder ter poder é acabar com as ciências e a educação. É acabar com a questão que liga a civilização e que nos distingue dos outros seres, né? Dos outros animais na Terra, que é a capacidade de aprender, educar e evoluir em cima do conhecimento. Sim. Então, quando a gente pega todo o sistema autoritário, ele tem essa coisa de acabar com o sistema educacional, acabar com o sistema cultural. Então, a morte do porquinho também é muito simbolizada por isso, né? Pelo que o Jack representa dentro dessas análises. Porque é interessante isso também, quando a gente olha o Jack, né? Porque ele tem essas duas facetas meio que são antagônicas, né? Mas são de uma complexidade muito grande. Porque, ao mesmo tempo que ele representa esse autoritarismo, né? Ele representa uma liberação das amarras da civilização, né? Sim. Que é uma coisa muito, muito doido. É um paradoxo, mas um paradoxo muito interessante, né? Porque, na verdade,
por exemplo, no momento que ele libera essa pulsão que tem nas pessoas, aí pode tudo, né? Você pode matar os outros, né? Que aí é onde o Roger ganha poder, né? Porque o Roger, Exatamente. no final, ele começa a sair do papel de seguidor para líder dos caçadores. Porque ele começa a dar o passo além do que o Jack não consegue dar, que é o de largar a civilização por completo. Que é ele que fala para... Não, a gente tem que fazer ponta nas lanças dos dois lados, porque a gente precisa matar o Ralph para botar a cabeça dele como oferenda ao bicho, né? Sim. É muito louco, porque o Roger... É muito louco porque a civilização e a barbárie tem esses dois paradoxos, né? Porque a civilização, para você aceitar a civilização, você tem que aceitar alguma dose de repressão nessas suas pulsões elementares, né? Que é, na verdade, o que no final das contas, como você observou bem, né? É o que o Roger acaba propondo, né? Ele propõe uma liberdade absoluta que é esse estado de natureza hobbesiano, né? Você pode tudo, inclusive você pode satisfazer todos os seus desejos, né? Que ao mesmo tempo é profundamente autoritário, porque no final das contas você vai ter só uma pessoa que vai ser capaz de, como em todo regime autoritário, você só tem aquela uma pessoa que é capaz de satisfação de todas as suas pulsões, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa meio catática de você liberar, pelo menos durante um certo momento, todas as violências, tudo que existe de uma maneira controlada na alma das pessoas, né? Eu acho que o livro ele trabalha esses paradoxos, ele tem uns paradoxos, né, que são bem interessantes, né? Bem interessantes. Eu vou passar aqui para a Thalita falar. Aí, antes dela falar, eu só vou reforçar que a gente, além de estar aqui na sala de vídeo, a gente também está passando ao vivo na página do Facebook da Fundação. E que eu estou acompanhando a página aqui também no meu computador. Então, quem estiver acompanhando pela página do Facebook e quiser fazer alguma observação, falar algo, pode escrever nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar trazendo aqui para a gente poder estar debatendo. Tranquilo? Thalita, por favor, pode falar sua contribuição agora. Tá bom. Pensando ainda um pouco sobre o personagem do Porquinho, né? Ele representa essa questão mais racional da história, e é bem assim interessante porque nunca é ouvido, raramente ele é ouvido, né? Então ele sempre é reprimido e ele mesmo ali tendo óculos e a concha nas mãos, porque a maior parte do tempo ele busca por essa concha, né? E ele sempre dá essa ênfase: eu quero a concha, eu quero falar, eu quero ter direito a falar. E ele, dificilmente ele é ouvido, né? E a questão também, assim, eu acho que é um pouco sufocante essa questão dele ter asma. Eu sei que é uma doença respiratória, mas isso também tem um significado, sabe? De ele ter essa vontade ali de se expressar, de ser ouvido. E aí a asma vem e limita ele, e eles usam isso também como uma chacota, né, para menosprezar e falar: não, além dele ser gordo, ele ainda tem essa... eu esqueci como é que eles colocam lá. Mal de asma, não. Eles usam brincam com a palavra, né? Mal de... Pode falando que eu vou procurar aqui no livro. E várias vezes isso repete no livro. Enfim. E outra coisa também, por eles ter sempre um pouco mais, assim, dessa racionalidade mais equilibrada, o Ralph, mesmo sendo um líder, ele acaba que sempre ele está, digamos assim, ancorado ou apoiado na opinião do Porquinho. Então, de alguma forma também a gente vê essa fraqueza do Ralph, né? Ele como líder, eu pelo menos assim, enxerguei como fraqueza, porque acho que ele como líder ele tinha que tomar a decisão ali. Eu entendo que a democracia é ouvir a todos, mas em alguns momentos o Ralph poderia ser um pouquinho mais assertivo ali nas suas decisões. E é isso que eu queria falar. Daqui a boas-vindas que entrou o Urbano aqui na sala de bate-papo. Seja bem-vindo. Se você quiser fazer alguma... Opa, quem falou? Opa, Dário, pode falar. Não, eu gostei muito disso que a Thalita falou, né? A Thalita teve uma sacada aí muito legal.
que eu acho que é exatamente como é que um líder democrático deve se comportar diante das ameaças a essa democracia, né? Eu acho que talvez essa é uma questão aí que está presente aí no que a Thalita falou, que eu acho que é muito... pode gerar algumas reflexões muito ricas, né? Porque, na verdade, no final das contas, o Ralph não sabe lidar com a ameaça, né? Na verdade, ele não sabe. Tanto que, na verdade, o que o salva é lá no final do livro, quando, de repente, você tem até uma solução meio Deus ex machina, né? Que aí, opa, aparece lá, parece o adulto, opa, ufa, acabou, né? Tá salvo, né? Mas ele não tem uma solução, ele não dá uma o Golding, né, ele não dá uma solução muito boa para essa questão, né? Como é que um líder democrático resiste às tentativas antidemocráticas, né? Eu acho que é uma coisa que... Eu vou dar uma opinião interessante, né? Tem que ter lido o livro. Claro, por favor. O que a Thalita falou e que o Dario depois complementou, muito coerentemente, me fez recordar que uma das reações que a gente está vendo a essa escalada autoritária do Brasil de hoje foi um manifesto. Tem uns, não sei se 3 ou 4 manifestos aí sendo subscritos, né, na internet, e um deles é o dos juristas, basicamente subscrito inicialmente por advogados e profissionais do direito. E esse manifesto ele se inicia com a transcrição de um textinho do Karl Popper, do chamado paradoxo da intolerância, né? A democracia deve ser tolerante, você deve ser abrangente, você deve tentar incluir todos. Agora, se você, na democracia, tolera o intolerante, você não está abrindo um espaço para que esse intolerante amanhã venha a tentar coibir todos os espaços e todos os tolerantes percam espaço. Esse é o paradoxo, mais ou menos, né, do que o Karl Popper chama de paradoxo da intolerância, que é mencionado nesse manifesto aí dos juristas pela democracia e que me veio a memória por conta dos comentários da Thalita e do Dario. Então, muito bom. Aqui, como você falou, eu já abri aqui na aba e eu vou ler um resumo do paradoxo da intolerância, né? O filósofo ele fala assim: quanto estendemos a tolerância para aqueles que não toleram abertamente, os tolerantes acabam sendo destruídos e a tolerância com eles. Então, qualquer movimento pregando intolerância e perseguição deve ser fora da lei. Por mais paradoxal que seja, né, defender a tolerância exige não tolerar o intolerante. Esse é o paradoxo. Acabei de pegar aqui para ler porque eu achei uma exerção muito legal do Arlindo. E aqui também falando que na página do Facebook, a Ana Paula Duarte, ela acabou comentando aqui: acho que essa dificuldade do Ralph é porque ele não é um líder nato. O porquinho é que dá os direcionamentos para ele, mas ninguém o ouve pela falta de carisma. Né? Foi a observação da Ana Paula Duarte aqui no Facebook. E completando o que a Thalita e o Dário falou, vou dar minha opinião. Eu acho que a democracia é um exercício, né? Como todos os outros sistemas, ela tem suas falhas. E eu acredito que para a gente conseguir construir uma democracia mais forte, nós precisamos exercer a democracia no nosso dia a dia. Então, aqui no Brasil, a gente sempre teve, por exemplo, eu tenho 30 anos. Eu fui criado na década de 90, início dos anos 2000, com a frase: não se discute política, religião e futebol. A quem interessa perpetuar esse tipo de frase na sociedade? Eu acredito que a democracia forte é uma democracia onde a sociedade está apta a conversar de forma aberta e tolerante sobre as diferenças ideológicas partidárias, sobre todas essas questões. Porque enquanto a gente tem uma sociedade mais madura, politicamente falando, a gente tem líderes mais aptos a exercer o papel deles. Então, assim, eu fico muito assim, porque, cara, eu fui criado com essa frase: não se discute política. Então, como é que eu vou ser cidadão se eu não posso discutir política? Eu acho que isso acaba entrando um pouco nessa discussão. Se quiserem falar também a opinião de vocês, podem ficar à vontade.
Porque na verdade, o livro tem essa coisa de ser também um exercício mental, né? No sentido que você tem uma situação, como é que as pessoas reagem em uma determinada situação ideal, né? Bota todo mundo dentro de uma ilha, cria essa figura, essa imagem da ilha, bota as crianças lá na ilha, e as crianças têm essa coisa que elas são, digamos, a democracia no seu estado zero, melhor dizendo, a sociedade no estado zero, né? Porque elas não têm essa experiência, digamos, essa experiência cultural que você espera que o adulto tenha, né? Porque, na verdade, a democracia também é um exercício cultural. Você vai passando, você vai aprendendo ao longo da vida e depois você vai passando para a geração seguinte vai passando para a próxima e por aí vai, né? E eu acho que ele está pensando, olha, a democracia ela tem chances de prosperar de uma maneira mais ou menos, não vou dizer natural, né? Mas de uma maneira um pouco... a partir de condições em que você não tem pessoas que tiveram uma preparação anterior, né, que ele pega, são exatamente as crianças, né? Eu acho que nesse sentido ele é muito negativo, né? Ele é muito pessimista nesse sentido, né? Mas, por outro lado, a democracia, eu acho que ela envolve isso, ela envolve um estado de aprendizado, né? E de você aceitar que alguns valores não são negociáveis, né? Que é exatamente o que acontece no livro. Os valores vão sendo pedidos, né? Primeiro que os valores vão sendo pedidos, não de uma vez, né? Mas eles vão sendo pedidos pouquinho a pouquinho, né? Então você vai tendo um valor que vai sendo pedido aqui, uma coisinha ali, outra ali, e no final você está numa selvageria em que caçar um outro, mais que caçar, né? Em que você assassinar um outro ser humano é razoável, né? Você faz essa transição em que você tem o controle dessas pulsões ao momento em que assassinar um outro ser humano é uma coisa perfeitamente aceitável, né? Eu acho que talvez essa também é uma das questões do livro, né? Que o livro apresenta. Olha, na verdade a democracia ela vai sendo pedida aos poucos, né? Que eu acho que é um pouco da experiência da geração do Golding, né? Que o Golding foi apesar da Inglaterra não ter caído numa situação assim, ele é um cara de uma geração, ele nasceu em 1911, né? Então ele viveu toda essa experiência dos anos como adulto, né? Toda essa experiência ele viu. Ele cresceu na guerra, né? Toda a experiência dos anos 30, né? Mais ainda do que da guerra, né? Quando você viu em vários países europeus essa degradação da democracia, né? Acho que isso é uma coisa interessante, né? Essa perda gradual da democracia, né? Para fazer um adendo aqui, eu vou ler aqui o significado da fumaça, porque eu acho que ela acaba casando bem legal com isso que você acabou de falar. A fumaça ela simboliza a conexão dos garotos com a civilização. Inicialmente, os garotos entendem a importância de manter a fogueira acesa para propiciar chances de resgate. Ocorre que, à medida que os garotos vão ficando selvagens, eles vão esquecendo da importância da fumaça e a maioria acaba por deixá-la de lado. Os esforços de Ralph para manter a fogueira acesa são constantes, mas insuficientes, o que também ocorre com as suas tentativas de restaurar a ordem. A fumaça também simboliza a esperança, algo que Jack destrói ao longo da história. Nas vezes em que a fumaça fica fora de controle, simboliza os próprios garotos. Eu acho que esse exemplo, né, da fumaça casou bem legal com o que você disse. Sim. Tem algo também para querer falar, Thalita? Sim, é Dário ou Dario, perdão? Dario. Nossa, perdão. Dario. Não, desculpa, perdão. Não se preocupa não, Paulo, tranquilo. Dario falou sobre a questão da morte, né? E agora sim, pensando nisso, na sequência das mortes das crianças, né? A primeira criança que a gente supõe que morreu, que não fala assim que morreu, né? Fala só que desapareceu. É a criança que tinha mancha no rosto. Aí, digamos, ninguém fez nada, poucos ali comentaram sentiram a falta daquela criança, mas ok, a história prosseguiu. Depois a gente tem a morte do Simon, né? Simon que vê o paraquedista morto, que supostamente era um monstro, e ele, por querer ir lá contar a verdade, e ele não morreu por causa disso, né? A gente sabe, mas ele morreu porque também as crianças estavam lá naquele frenesi louco, dançando e, enfim, na total irracionalidade. Então, a morte dele acontece também de uma forma muito abrupta e
o que eu quero falar é, as mortes vão acontecendo de uma forma cada vez mais pesada, né? Até chegar na morte do porquinho, que para mim, assim, é a mais devastadora, porque, poxa, a gente vê o porquinho o tempo inteiro sofrendo, o tempo inteiro tentando achar ali uma forma também, às vezes até de ser aceito, né? E no final, vai lá, o Roger taca a pedra e pronto, acabou, morreu. Então, só fazendo essa análise rapidão assim, de como foi as mortes, de como aconteceram as mortes e como o pessoal foi reagindo a isso, né? As crianças, né, foram reagindo a isso. E no final, no último capítulo, das últimas páginas, o Ralph percebe que, né, a inocência ali foi quebrada, né? A perca da inocência mesmo, justamente por conta dessas mortes que foram muito, enfim, pesadas, né? É isso. A morte do Simon, eu acho muito interessante, porque ela acontece no momento em que eles estão dançando em volta da fogueira, eles estão chovendo, tá trovejando, eles estão imitando ali como se fosse um porco morrendo, né? Eles fazendo a questão da caçada, que não sei o que é morte, não sei o que é sangue, enfim, é estaca. E no dia seguinte da morte do Simon, a conversa que tem o Ralph e o porquinho, em que eles falam, não, mas você viu o que aconteceu ontem? Não, a gente não vai falar sobre isso. É aquela coisa, eu achei uma forma de abordar muito louca do autor, porque é aquela questão, né? Às vezes a gente faz algo de errado, mas nem a gente não consegue fazer aquela análise de poder reconhecer o erro que a gente cometeu, que acontece em qualquer sistema, né? A democracia faz isso, às vezes a democracia comete erros e os líderes não têm consciência de poder chegar lá e pedir desculpa pelo que aconteceu. E a morte dele foi muito alegórica, né? É chuva, é trovão, é os meninos com lança dançando, é um menino se fazendo de porco para poder ser caçado. Eu achei muito doida a morte do Simon. Para mim, eu acho que esse foi o sentimento, foi muito doida. Sim, sim. Paulo, você está pegando alguns elementos e fazendo uma análise, né? Eu fiquei pensando no animal, o porco, né? Porque ele está ali não só para os meninos caçarem, se alimentarem, mas repetidas vezes se fala muito desse animal. O nome do personagem que a gente, na verdade, nem coloca o nome dele, né? Que é o Pig, o porquinho. Aí você achou alguma coisa que explicasse essa questão do que esse porco representa? No final também o Ralph se dá de cara, né? Com a carcaça do porco. Então, assim, tem algo assim por trás? Eu fiz uma pesquisa e eu achei aqui um outro site, só que esse outro site aqui ele é tipo um artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que aí eu tirei um pedaço aqui do texto, né, que ele fala sobre o Senhor das Moscas, que é a cabeça do porco empalada, né? E aí ele fala que ela é a personificação por meio da cabeça do porco, que o Jack empala em uma estaca e deixa como oferenda para o bicho. Aponta a decadência e a desmoralização no quais os garotos vão caindo. Simon acredita que o Senhor das Moscas fala com ele explicando a natureza do mal. O Senhor das Moscas é tanto uma representação física do mal, quanto um símbolo de Satã. Senhor das Moscas é uma tradução literal do hebreu e significa Beuzebu, que justamente com Lúcifer e Leviatã foram os 3 primeiros anjos caídos. E aí aqui no decorrer do artigo, esse mestrando, né, eu acredito que hoje já é mestre em literatura, ele vai explicando a questão que o autor, o Golding, ele vai falando sobre as questões do mal inerente do ser humano e de como o ser humano precisa fazer alegorias para poder personificar esse medo para poder controlar as massas. E aí ele fala sobre a questão da religião, que a religião tem que criar um inferno para poder guiar as pessoas no modo que elas querem viver, que a religião quer que viva. Aí ele vai falando sobre os sistemas autoritários que tem que criar um inimigo em comum para poder controlar as massas, para poder seguir aquelas questões. Isso foi o que eu achei assim de mais completo sobre a questão do porco, né? Mas não dos porcos, mas do Senhor das Moscas, que é a cabeça empalada. Nessa questão aí... Deu para entender assim o que eu falei? Eu acho que eu dei uma devagada aqui. Deu, né? Sim. Nessa questão aí dos porcos que você fala, você vislumbrou aí na obra alguma referência à literária,
A Revolução dos Bichos, do Orwell? Ele Não, tem eu essa... acredito que não. Porque a revolução dos bichos são os bichos de uma fazenda que tomam o poder, né? Que eles falam que o ser humano é o único bicho que não produz nada, mas que ele, tipo, tira tudo dos outros, né? Fala, o ser humano não produz leite, vai lá na vaca e escraviza ela, que não sei o quê. Você consegue ver alguma análise assim, Dario? Dario, desculpa. Não, Paulo, eu não consigo ver uma relação, não, viu? Acho que são Não. outros. Acho que tem outras referências. É outra referência. Referência, né? Eu acho que o porco ele é só um símbolo ali para fazer as crianças entrarem na selvageria mais rápido, né? Sim. A questão do Jack na primeira caçada, que ele quer ver sangue, ele quer matar. Sim. Pode Eu falar, acho que Dario. talvez tenha uma coisa interessante em relação ao porquinho, né? O pig, né? Isso. Que no original é o pig, né? Porque, na verdade, ele é referido por um nome, pelo apelido, né? Que, de certa maneira, o desumaniza também, né? Acho que talvez tenha esse aspecto em relação a ele, né? Que eu acho que também é um dos aspectos em relação a esse processo de degradação ética aí dos personagens, que na verdade você desumanizar as pessoas, né? Eu acho que na verdade isso é parte esse processo também faz parte desse processo de degradação da democracia, né? Isso é bem interessante. Nesse artigo também que eu estou falando aqui, tem um trecho que ele fala sobre a questão de esconder os rostos no autoritarismo, né? Que ele fala, por exemplo, e dos supremacistas, que ele fala que quando você tem sistemas autoritários, as forças de controle do sistema autoritário costumam, do meio civil, tampar os seus rostos para não humanizá-los e para eles não se sentirem humanos infligindo dor em outros humanos, né? Que é a questão do KKK, né? Eu não consigo falar o nome dele direito, desculpa. Ku Klux Klan. Eu tenho a língua presa. Então tem alguns encontros que eu não consigo pronunciar. Tranquilo. E aí a gente tem hoje também, né, o que está acontecendo, da galera fazendo aquela manifestação na frente do STF, em que muitos cobriram os rostos. A gente tem um discurso em que o cidadão de bem, né, aqui bem entre aspas, tem que pintar a cara para poder combater os esquerdistas. Então a gente vê que essa questão também está presente no livro, quando o Jack fala que ele só é caçador depois que ele pinta o rosto. E quando o Ralph encontra ele na floresta, não consegue distinguir o Jack porque ele está com o rosto todo pintado. Então essa é outra alegoria que eu achei bem legal nesse artigo, que fala sobre essa profundidade do texto. Que é uma coisa também que se manifesta no próprio fenômeno da internet, né? Que na verdade as pessoas se escondem, as pessoas só se sentem com coragem, né? Digamos assim, para se expressar na internet quando elas se escondem por trás de um pseudônimo, de uma identidade falsa, ou uma outra identidade que não é aquela pela qual ela é conhecida, né? Isso é uma coisa também que é um fenômeno que a gente vê muito na internet, essa máscara, né? Essa máscara aí. Não, exatamente. Eita, calma aí. É a minha gata aqui que estava... Desculpa. Não, tranquilo. A gente já está aqui chegando em 7h20, né? Os nossos encontros na biblioteca geralmente levam 1 hora. E aí eu queria saber de vocês se a gente já pode ir encaminhando para o final, porque eu acho que 1 hora de conversa, a nossa conversa chegou nos níveis de profundidade bem legais. Se vocês têm mais alguma coisa assim que vocês gostariam de falar sobre a leitura, ou então algum ponto que a gente não abordou ainda e que vocês acham necessário que seja abordado. Eu queria agradecer aí ao Paulo, Thalita e o Dario pela informação que me gerou a curiosidade de ter um conhecimento dessa obra aí. Obrigado. Arlindo, eu acho... Enfim, só para te falar que nós temos o livro, O Senhor das Moscas, em PDF no nosso catálogo da biblioteca, tá bom? Ótimo. Aí eu posso colocar lá no grupo o link novamente, né? A gente sempre está postando. Aí você pode acessar e vai ter o livro lá disponível, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Nada. Não, eu acho que o livro realmente vale a pena ser lido, né? Eu acho que é um livro aí dos anos 50, né? Acho que o livro é de 56, né, Paulo? Isso. Mas acho que é um livro que tem tanta coisa que, na verdade, são temas
atemporais, quase, né? Porque, na verdade, são coisas que ele está lidando, que são coisas que são profundamente... A gente vai encontrar profundas referências no que a gente vive, do que a gente tem hoje, no que a gente vive hoje, né? Eu acho que é um livro que está... Eu acho que tem esse elemento também da experiência de vida dele, né? É sempre meio complicado a gente colocar essa coisa do autor, não sei o quê, né? Mas o que tem do autor na obra, né? Sempre isso é meio complexo. Mas o fato dele ser um cara que se tornou adulto durante os anos 30, né? Ele nasceu em 1911, vai se tornar adulto nos anos 30, né? Eu acho que é muito significativo nisso que ele acabou fazendo, né? Nesse sentido de você tentar procurar uma teoria geral do comportamento humano, né? De sociedade, né? Não, por enquanto não. Então, muito obrigado a vocês pelo evento e parabéns pelo trabalho de vocês aí nesse grupo literário. Gente, eu espero que eu tenha conseguido fazer uma mediação legal. Espero que vocês tenham gostado do debate, das informações que eu trouxe também. Eu fiz uma pesquisazinha para poder tentar trazer algo além, né, do livro, para a gente poder entender um pouco mais. Fica aqui o agradecimento à Fundação Astrogildo Pereira e à Biblioteca Salomão Malina por estar mantendo o Clube Eneida de Moraes funcionando aqui em Brasília. Essa é a nossa primeira experiência de clube online numa sala de videoconferências. Eu acredito que nos próximos encontros também deve se repetir, né, Thalita? Por conta da questão da pandemia. Isso. Eu queria agradecer. Vai ser na primeira segunda-feira, né, do mês que vem. Isso, nossos encontros são sempre as primeiras segunda-feiras do mês, né? A única coisa que eu fico triste é porque a gente fica em casa e não vai comer a coxinha que tem na biblioteca, que a Thalita sempre compra uma coxinha. Eu acho que a coxinha faz o pessoal ir mais presente. Mas fica aqui o meu agradecimento por vocês me acolherem como mediador do grupo. Eu estou me esforçando para cada vez mais estar fazendo um trabalho melhor para vocês, porque eu acho que a mediação de leitura e a formação de leitores é algo muito importante para o crescimento cultural nacional. E eu vou deixar agora com a Thalita, que ela é bibliotecária, para ela estar dando as informações finais, e agradecer a presença de todo mundo aqui na sala de conferência e ao pessoal que acompanha a gente na página do Facebook. Pronto, Thalita, falei tudo. Yes. Paulo, a gente que agradece pela sua parceria, né? A sua experiência como escritor também conta muito. E, gente, eu também quero fazer aqui a propaganda do Paulo. Para quem não conhece o trabalho dele, depois é só nas redes sociais. Ele tem 2 livros aí, um deles a gente já trouxe para o clube. E é isso, Paulo. Muito obrigada. Sua mediação sempre é muito envolvente, a gente acaba aprendendo muito. Eu quero agradecer ao Arlindo, ao Dario, deixa eu ver quem mais. O Urbano Pato também, ele está participando aqui também com a gente, só que ele não chegou a falar nada, né? E é isso. Fica aí o convite para o próximo encontro nosso, que vai ser na primeira segunda-feira do mês de julho. Eu vou postar essa semana aí o livro que vai ser lido. A gente já tem uma lista, né, pré-estabelecida para os meses, e aí eu vou postar e a gente vai conversando. Quem tiver interesse de participar do clube de leitura e estar mais inteirado das informações, é só falar aqui com a gente nos comentários, no Facebook, ou chamar a gente no WhatsApp. A gente vai incluir o seu número no grupo. Nós temos um grupo aqui que a gente sempre está debatendo, colocando coisas sobre literatura e trazendo essas informações do clube de leitura. Então é isso, eu agradeço a todos que participaram. Estamos aí à disposição, a Fundação está à disposição, a Biblioteca Salomão também. E é isso, gente. Acho que é isso. E vale lembrar que a lista foi feita por indicação do pessoal que frequenta o clube. Então, assim, o livro foi bem participativo. A gente acha que fez livro até outubro, não foi, Thalita? Isso, a gente não chegou a fechar o ano ainda. Mas a gente tem então, assim, a gente ainda está recebendo muitas indicações. Dario, Arlindo, Urbano, muito obrigado. O pessoal que acompanha a gente na página do Facebook. Essa semana, a Thalita já só confirma, reforçando. Essa semana, a biblioteca, nas redes sociais da Biblioteca Salomão Malina, a gente já está falando qual é o livro do mês para ser debatido na primeira segunda-feira do mês que vem. Pessoal, muito obrigado. Boa noite, saúde e fiquem em casa se puderem. Se cuidem. Se cuidem.